Bom dia, pessoal. Vamos para a nossa aula de física de hoje, tá? Ela trata sobre energia mecânica, faz parte do livro 4, tá? Na unidade 1, página 290. Então vamos entender o que é essa energia mecânica. Bom, o conceito de energia mecânica está associado a qualquer forma de energia que está relacionada com o movimento dos corpos, tá? Então, se há movimento de algum corpo, nós temos a transformação de energia mecânica, ou também, né, com a capacidade de colocá-los em movimento, ou então de deformá-lo. Então, quando eu observo essas características, que um corpo está se movimentando, ou então que um corpo, através do movimento, ele teve deformação, eu observo ali a presença da energia mecânica, tá? E aí nós temos o princípio da conservação da energia mecânica, que diz o seguinte: a energia mecânica de um sistema, ela vai ser igual à soma da energia cinética mais a energia potencial. Nós já vamos estudar ainda o que é essa energia cinética e o que é essa energia potencial. Mas eu tenho que saber o quê? Que a energia mecânica é o resultado da soma dessas duas energias, energia cinética mais energia potencial. E quando um objeto ele está numa determinada altura, ele vai possuir uma energia potencial, ou seja, ele vai possuir uma quantidade de energia que está armazenada. À medida que ele vai caindo, por exemplo, de uma certa altura, essa energia potencial gravitacional, porque ele está sob a influência da gravidade, que ele está caindo, ele que vai ter lá no topo, ela vai se transformando em energia cinética, porque ela está em movimento. Então, se eu solto uma bola, por exemplo, uma pedra do alto de um prédio, primeiro, quando ela está lá em cima, quando eu estou segurando essa bola ou essa pedra, ela tem energia potencial. Quando eu solto essa energia potencial ao longo do percurso até atingir o solo, ela vai se transformando em energia cinética, tá? Então, uma energia potencial que pode ser transformada em energia cinética. Então, eu observo isso geralmente em objetos que estão caindo, tá? No movimento de cima para baixo. E aí, nós podemos dizer que a energia potencial, nesse caso aqui, tá? De objetos que estão caindo, ela vai ser igual à energia cinética, tá bom? Então, a energia potencial vai ser igual à energia cinética. Pois bem, o que é essa energia cinética e o que é essa energia potencial? A energia cinética ela vai estar associada ao movimento, tá bom? Então, por isso mesmo que ela é um tipo de energia mecânica. Então, ela sempre está associada ao movimento. A gente pode associar, por exemplo, ao vento, a água se movimentando, a corrente elétrica de um circuito, a gente andando. Então, tudo que tem movimento eu posso chamar de energia cinética. E o que vem ser energia potencial? Ela vai ser energia que pode ser armazenada de uma maneira que ela possa ser utilizada depois, tá? Geralmente uma bateria de celular, bateria de carro, nos próprios alimentos, né? Temos energia armazenada. Essa energia que está armazenada lá é potencial, tá? E ela pode ser utilizada depois. Então, um exemplo nos combustíveis, nós temos energia potencial nos combustíveis. Essa energia potencial ela pode ser transformada em energia cinética, ou seja, ela pode ser utilizada depois. Por exemplo, uma bateria, como já falei para vocês de celular, quando você carrega ela, está totalmente carregada, ela tem energia potencial para poder ser utilizada depois. Então, energia potencial é energia armazenada que pode ser utilizada. E a energia cinética é a que está associada de fato ao movimento, tá? E a energia cinética, ela tem uma forma da gente calcular ela, tá? Que é usando essa fórmula matemática aqui, onde EC significa energia cinética, vai ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Só lembrando que essa energia cinética, a unidade de medida dela no sistema internacional é o joule, tá? A massa aqui no nosso cálculo da energia cinética, ela tem que estar em quilograma. E a nossa velocidade aqui, ela tem que estar em metros por segundo, tá bom? Então, toda vez que vocês forem calcular a energia cinética de alguma coisa, vocês precisam se certificar que a massa está em quilograma e a velocidade está em metros por segundo, tá? Depois é só substituir essas informações aqui nessa expressão que vocês vão encontrar a quantidade de energia cinética. Só lembrando que se um corpo ele estiver em repouso, ou seja, ele estiver parado, a energia cinética dele vai ser nula. Por quê? Porque a energia cinética, nós já vimos, ela vai estar associada com o movimento. Se não tem movimento, né, não tem energia cinética. Olha um exemplo aqui que já está calculado para vocês. Um automóvel de massa de 800 kg, ele move-se com velocidade de 10 metros por segundo. Calcule a energia cinética desse automóvel.
Então tá muito fácil. Eu tenho aqui a massa do automóvel, que é 800 quilogramas, e eu tenho a velocidade dele, que é 10 metros por segundo. Eu vou só chegar aqui e substituir na fórmula. Olha só, no lugar do m, 800 vezes velocidade vai ser 10 ao quadrado sobre 2. E eu vou só resolver isso aqui, pessoal. Então vai ser 800 vezes 10 ao quadrado vai ser 100. Depois eu vou multiplicar 800 por 100 e dividir o resultado por 2, tá? Quem quiser fazer direto pode fazer, mas aqui eu vou fazer o passo a passo. Então, 800 vezes 100 vai dar 80 mil sobre 2. E 80 mil dividido por 2 vai dar 40 mil joules, ou seja, isso aqui é a quantidade de energia cinética produzida por esse veículo aqui, tá? Que ele tem 800 quilogramas e ele está viajando numa velocidade de 10 metros por segundo. Então, ele tem isso aqui de energia cinética, que é de 40 mil joules. Lógico, quanto maior for a velocidade e quanto mais massa também tiver o veículo ou aquele material que eu estou analisando, maior vai ser a energia cinética. Bom, e a energia potencial? Como é que eu calculo a energia potencial? Primeiro, a energia potencial é um tipo de energia, nós já vimos que pode ser armazenada, tá, pelos corpos, e ela pode também provocar, né, as deformações depois. Essa energia potencial tem dois tipos de energia potencial. Tem energia potencial gravitacional, tá? E energia potencial elástica. Bom, a energia potencial gravitacional ela vai estar associada com a gravidade, ou seja, aquilo que eu solto de uma determinada altura, um objeto que eu vou largar de uma determinada altura, ele vai ter influência da gravidade, tá? E ele vai nos dar energia potencial gravitacional. Essa energia potencial gravitacional também é dada em joules, tá? Então eu tenho aqui um objeto que ele possui uma massa x, e eu vou soltar esse objeto de uma determinada altura. Então ele vai cair, né, durante aquela altura ali, e no final eu vou ter a nossa energia potencial aqui. Então, massa vezes gravidade vezes altura. Vamos ver aqui um exemplo. Olha só, um menino de massa de 20 kg, ele desce por um escorregador de 3 metros de altura, em relação à areia de um tanque na base do escorregador. Adotando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o trabalho realizado pela força do menino vale em joules. No caso aqui, esse trabalho, pessoal, tá? É a mesma coisa da energia potencial. Lembra que o trabalho ele é dado em joules. A energia potencial também. Então, se tem movimento, a gente já aprendeu nas aulas passadas, tem trabalho. Então, se tem trabalho, o trabalho equivale aqui à nossa energia potencial. Então, nós podemos calcular essa energia potencial, multiplicando a massa do menino vezes a gravidade e a altura. A massa do menino é 20 kg, a gravidade que ele mandou a gente considerar é 10, e no caso aqui, o percurso, né, da altura do escorregador é 3 metros. Então eu multiplico tudo. Quando eu multiplico tudo, eu vou obter 600 joules. Essa é a nossa energia potencial gravitacional, que é a mesma coisa do trabalho realizado, tá? Então o trabalho vai ser a mesma coisa aqui que a energia potencial gravitacional. Bom, o outro tipo de energia potencial é a energia potencial elástica, tá? Assim como a gravitacional, ela vai ser também uma forma de energia que vai estar armazenada. Só que no caso aqui, tá? Ela vai ser de corpos elásticos, tá? Que sofrem alguma compressão. Então, da mesma forma que a energia potencial gravitacional, a energia potencial elástica, ela vai ter energia que pode ser armazenada e pode ser transformada em outro tipo de energia, como por exemplo energia mecânica, tá? E a fórmula para a gente calcular aqui a energia potencial elástica é essa daqui, ó. E de energia potencial elástica é igual a constante elástica, isso aqui a gente já aprendeu calculando constante elástica, vezes esse x é a deformação ao quadrado sobre 2. Essa constante elástica é a constante que cada material vai ter da capacidade de deformar. Então, por exemplo, uma mola, uma liga, então cada um vai ter uma capacidade de deformação. E esse x é o quanto aquela liga ou aquela mola ela pode aumentar de tamanho ou diminuir. É a capacidade que ela tem de elasticidade, tá? Ou de compressão, ou então de aumentar o seu tamanho. Então, vamos ver aqui a continuação da nossa aula. Um exemplo aqui da energia potencial elástica. Uma mola de constante elástica igual a 20 newtons por metro
é esticada e seu comprimento, que era inicialmente 20 centímetros, passa a ser 50 centímetros. Qual é o módulo da energia potencial elástica armazenada nessa mola? Então, olha só. Então, nós queremos saber aqui qual é a energia potencial elástica, tá? Então, para me saber a energia potencial elástica, eu preciso da constante elástica e do quanto aquele material deformou. Eu já sei que a constante elástica é 20 newtons por metro. E o quanto o material deformou, eu vou descobrir agora, porque ele me diz o seguinte, que esse material, no caso essa mola, ela era 20 centímetros. E depois ela passou a ser 50. Se ela era 20 e passou a ser 50, quer dizer que ela aumentou quanto de tamanho? Aumentou 30 centímetros. Então esses 30 centímetros é a deformação que a mola sofreu. Só que no caso aqui eu tenho que usar em metros, tá? Então é só dividir, né, por 100 e usar aqui 0,3. Então, depois de transformar, né, eu vou só substituir na fórmula. Então, no lugar do K eu vou colocar o 20, que é a constante, vezes a deformação aqui, que nós já sabemos que foi 30 centímetros, que a mola aumentou. 30 centímetros transformado para metro é 0,3, então ao quadrado sobre 2. Então, eu vou resolver. 0,3 ao quadrado multiplicado por 20 vai dar 1,8. E dividindo por 2 vai dar 0,9 joules. Então, a nossa energia potencial elástica armazenada aqui na mola é 0,9 joules, tá? Então, nós aprendemos aí a calcular, né, a energia cinética, tá? A energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. E nós sabemos também o que? Que a energia mecânica é a junção da energia cinética mais a energia potencial. Que a energia cinética é a energia que está associada ao movimento, tá? E a energia potencial é aquela que está armazenada, que pode ser armazenada e pode ser utilizada depois para ser transformada em outro tipo de energia, inclusive energia cinética.